Subiram ao templo para a oração à hora nona. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando os olhos nele juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Esse texto, ele traz o primeiro milagre de cura divina sendo feito através da igreja, com a ausência de Jesus. Muitos milagres se faziam enquanto Jesus estava aqui com os discípulos, até eles mesmos operaram alguns milagres, Jesus mandando eles sobre a autoridade de Jesus, mas aqui Jesus já havia sido assunto aos céus, e esse milagre extraordinário acontece com dois grandes homens de Deus, Pedro e João. E eu quero começar a falar a respeito deles, homens de grande autoridade, homens cheios do poder, companheiros desde antes do ministério de conhecer a Jesus. Segundo Lucas escreve no capítulo 5, Pedro e João já trabalhavam juntos, tinham um negócio de pesca juntamente com o pai de João e Tiago, Zebedeu, então já se conheciam, eram amigos, e estão entre os quatro primeiro serem chamados por Jesus, primeiro para a salvação, depois discipulado, e por terceiro para o ministério. E eles, esta amizade linda dos dois, também chegou até Jesus, porque Jesus os teve também como amigos. Pedro, Tiago e João eram amigos íntimos de Jesus, porque dentro da intimidade de Jesus, no seu círculo de amigos, tinha a multidão que estava sempre aonde Jesus estava, eram nômades, estavam aqui e ali, estavam atrás do milagre, mas tinham 70 que estavam mais juntos. Dos 70 tinham 12 que eram mais próximos, que depois foram chamados de apóstolos, e desses 12 tinha 3 que eram Pedro, Tiago e João, a roda íntima de Jesus, que estavam sempre com Jesus, nas horas mais difíceis, também nas horas alegres, eles estavam ao lado de Jesus. Eles estavam com Jesus quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus chama a sua roda íntima. Eles estavam com Jesus em Mateus no capítulo 17, quando Jesus chama a sua roda íntima em particular, e sobe um monte,
e revela a eles a sua glória, ele transfigura-se diante deles, que João vai escrever no capítulo 1 do Evangelho, que leva o seu nome, dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus transfigura-se diante deles, o seu rosto fica brilhante como a luz do sol, a sua roupa branca como a pura lã, porque era uma roda íntima de Jesus, e aquele que tem intimidade com Jesus, ele vê aquilo que os demais não veem, ele sente aquilo que os demais não sentem, ele tem experiência que os demais não têm. Eles eram íntimos de Jesus, eram as colunas da igreja, que Paulo vai escrever em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: e estava em Jerusalém Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, homens de autoridade, e eles estavam com Jesus também no horto do Getsêmani, a noite que Jesus estava angustiado, amigos da oração. Jesus sai de Jerusalém, está na casa, segundo os pais da igreja, ele está na casa da mãe de João Marcos, na última ceia. Judas sai dali para fazer o seu propósito, e Jesus sai, passa pelo vale de Cedron, chega ao horto do Getsêmani, ele está querendo orar, está querendo falar com o Pai. Ele deixa 8 dos discípulos uma certa distância, e vai um pouco adiante com a sua roda íntima para a oração. Pedro, Tiago e João, amigos de oração. E como é bom ter amigos de oração. E ele vai um pouco mais adiante e ora ao Pai. Está angustiado, mas os seus amigos estão com ele. E aqui Jesus já foi assunto aos céus, mas eles aprenderam uma grande coisa com Jesus, porque nós vemos os evangelhos vão dizer que eles pedem para Jesus, não pedem para ensinar, pregar como ele ou outra coisa, eles dizem a Jesus: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E eles aprenderam a orar. E esses dois grandes homens de Deus estão subindo ao templo para orar. Era a hora nona. O dia dos judeus começava às 18 horas, com o pôr do sol. Vinha a primeira vigília das 18 às 22 horas. Depois a segunda vigília das 22 às 2 horas da manhã. E a terceira vigília das 2 às 6 da manhã. 3 vigílias de 4 horas. Os evangelistas vão falar da quarta vigília, porque os romanos dividiam a noite diferente, 4 vigílias de 3 horas, mas o judeu era assim, e começava então, iniciava o dia, a primeira hora, 7 horas da manhã, a terceira hora, portanto, 9 horas da manhã, o templo, havia oração no templo, às 9 horas da manhã, e também na sexta hora, que seria meio-dia, oração no templo, o templo estava aberto para oração. E a nona hora, às 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde, como o salmista disse, no Salmo 55, verso 17, eu orarei ao Senhor, de manhã, à tarde e ao meio-dia. E Daniel também nos dá o exemplo de oração, no capítulo 6, dobrava os seus joelhos, 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde. Ele sobe ao templo para orar, porque quem ora, ele vê o milagre acontecer. O milagre está na oração. Aquele que ora, ele crê no sobrenatural de Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, a sua roda íntima em particular, e sobe um monte,
e revela a eles a sua glória, ele transfigura-se diante deles, que João vai escrever no capítulo 1 do Evangelho, que leva o seu nome, dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus transfigura-se diante deles, o seu rosto fica brilhante como a luz do sol, a sua roupa branca como a pura lã, porque era uma roda íntima de Jesus, e aquele que tem intimidade com Jesus, ele vê aquilo que os demais não veem, ele sente aquilo que os demais não sentem, ele tem experiência que os demais não têm. Eles eram íntimos de Jesus, eram as colunas da igreja, que Paulo vai escrever em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: e estava em Jerusalém Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, homens de autoridade, e eles estavam com Jesus também no horto do Getsêmani, a noite que Jesus estava angustiado, amigos da oração. Jesus sai de Jerusalém, está na casa, segundo os pais da igreja, ele está na casa da mãe de João Marcos, na última ceia. Judas sai dali para fazer o seu propósito, e Jesus sai, passa pelo vale de Cedron, chega ao horto do Getsêmani, ele está querendo orar, está querendo falar com o Pai. Ele deixa 8 dos discípulos uma certa distância, e vai um pouco adiante com a sua roda íntima para a oração. Pedro, Tiago e João, amigos de oração. E como é bom ter amigos de oração. E ele vai um pouco mais adiante e ora ao Pai. Está angustiado, mas os seus amigos estão com ele. E aqui Jesus já foi assunto aos céus, mas eles aprenderam uma grande coisa com Jesus, porque nós vemos, os evangelhos vão dizer que eles pedem para Jesus, não impede para ensinar, pregar como ele ou outra coisa, eles dizem a Jesus: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E eles aprenderam a orar. E esses dois grandes homens de Deus estão subindo ao templo para orar. Era a hora nona. O dia dos judeus começava às 18 horas, com o pôr do sol. Vinha a primeira vigília das 18 às 22 horas, depois a segunda vigília das 22 às 2 horas da manhã, e a terceira vigília das 2 às 6 da manhã. 3 vigílias de 4 horas. Os evangelistas vão falar da quarta vigília, porque os romanos dividiam a noite diferente, 4 vigílias de 3 horas, mas o judeu era assim, e começava então, iniciava o dia, a primeira hora, 7 horas da manhã, a terceira hora, portanto, 9 horas da manhã, o templo, havia oração no templo, às 9 horas da manhã, e também na sexta hora, que seria meio-dia, oração no templo, o templo estava aberto para oração. E a nona hora, às 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde, como o salmista disse, no Salmo 55, verso 17, eu orarei ao Senhor, de manhã, à tarde e ao meio-dia. E Daniel também nos dá o exemplo de oração, no capítulo 6, dobrava os seus joelhos, 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde. Ele sobe ao templo para orar, porque quem ora, ele vê o milagre acontecer. O milagre está na oração. Aquele que ora, ele crê no sobrenatural de Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, o céu se move.
as mãos de Deus se movem para abençoar o seu povo que está orando. O mundo espiritual se movimenta. Em Daniel, no capítulo 10, nós vemos Daniel está orando e o mundo espiritual se movimenta. Porque há poder na oração. E eles estão subindo a oração. E talvez já tivesse visto este homem outras vezes, porque isso não é algo atípico na vida desses dois apóstolos. A oração fazia parte do seu cotidiano. Eles estavam acostumados a passarem por ali. E quando eles estão passando pela porta chamada Formosa, o texto diz que levava um homem coxo de nascença. E lá no capítulo 4, versículo 22, vai dizer, Lucas vai escrever que este homem tinha mais de 40 anos de idade. O colocavam ali para mendigar. E esta porta, segundo Flávio Joséfo escreveu, era uma porta linda, diferia das demais, que eram cobertas de ouro e de prata, e eram menores. Essa era grande, 23 metros de altura, por 11 metros de largura, de bronze, chamado de porta de Nicanor, que brilhava. É algo lindo. Mas ali naquela porta, todos os dias, havia um homem que tinha uma vida de vergonha, uma vida de decepção, de amargura, porque todos os dias ele era colocado ali para mendigar, porque esta porta era movimentada, fazia divisão entre os átrios dos gentios, que os gentios poderiam vir até ali para ver a formosura do templo, do átrio das mulheres. Esta porta dava acesso ao átrio das mulheres, e ali muitas pessoas passavam. Até quem entrar pelo templo tinha que passar pelo átrio das mulheres. Os judeus passavam por ali. Mas esse dia foi um dia diferente na vida deste homem, e pode ser que esse dia, como foi o dia deste homem, possa ser o seu hoje. Você adentrou aqui como este homem envergonhado, depressivo, sem esperança, mas o Senhor está passando por aqui. Os amigos desse homem o levavam a mendigar, mas agora estão passando dois homens de Deus, que pode dar algo diferente a este homem. Esperança. Aquele que não tem esperança alguma, ele achava que iria morrer naquela situação. E quando ele olha e vê Pedro e João adentrando o templo, ele pede uma esmola. Ele vivia carregado para lá e para cá. E ele pede uma esmola a Pedro e João. E Pedro, olhando para ele, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E eu quero que você olhe neste momento o local aonde você está. Quem é que está falando com você esta noite? Não é o pastor Anderson, é o Senhor que está falando com você. Eu só sou o instrumento. Olhe aonde você está
E o que você está pedindo para o Senhor? Ele está pedindo uma esmola para quem poderia dar tudo a Ele. Não algo paliativo que no outro dia Ele iria precisar de novo. Mas o milagre, porque o milagre só pode vir dEle, da pessoa de Jesus, porque o milagre, na etimologia da palavra, é a manifestação do poder pelo portador do mesmo, e Ele é o dono do poder, e está aqui esta noite, para operar o milagre que você precisa, o que você veio buscar aqui esta noite. Ele diz, presta atenção, olhe para nós, aonde você está, com quem que você está falando. Pedro e João estão em evidência em Jerusalém. Um capítulo antes acontece o Pentecoste, Pedro prega e quase 3.000 almas aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador nas suas vidas. Pedro estava em evidência, olhe para nós. Olha onde você está esta noite. E reformule o seu pedido. Deus não tem esmola para dar para ninguém. Uma certa feita, uma irmã, esposa do meu pastor presidente lá em São Paulo, ainda na minha juventude, uma irmã chegou a ela e disse assim: eu estou com muita saudade do meu filho mora lá no Nordeste, e eu queria muito vê-lo, a senhora ora por mim? E a irmã Creuza disse a ela: o que você quer? Você quer ir lá no Nordeste ou quer que ele venha aqui? Porque o Senhor vai fazer. Refaça o seu pedido, reformule o seu pedido, diz a Ele o que você precisa esta noite. Ele pede esmolas, quando ele pode pedir o milagre, porque Pedro e João estão cheios do poder de Deus. E esse poder está aqui esta noite, desde do momento que entrei aqui nesse lugar, essa noite eu senti a glória de Deus neste lugar. Esse poder está aqui à disposição de você. Não peça esmolas. Você tem pedido aquilo que é temporal, aquilo que acaba, é pequeno, passa, material, mas Ele tem para dar a você esta noite o milagre. Ele é atemporal, Ele é eterno, Ele é grandioso, é um milagre mesmo da parte de Deus. É o fim desta angústia, desta vida de vergonha. E Pedro, olhando para ele, disse: eu não tenho prata nem ouro, o que você quer eu não tenho, mas eu tenho algo muito maior. Em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, ele usa a autoridade que o Senhor deu a ele. O Senhor disse aos discípulos em Lucas, no capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder. Em Marcos 16, versículo 16 a seguir, ele vai dizer: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor deu autoridade a Pedro, e Pedro está usando desta autoridade. Ele era representante, embaixador dos céus. Ele diz: não é no meu nome, não é no nome de João, mas é no nome de Jesus o Nazareno, o qual Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, dizendo:
porque também deu, o exaltou eles de maneira tal, que deu um nome que é sobre todos os nomes, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e que toda boca confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há poder nesse nome as enfermidades vão embora, nesse nome as vidas são libertas. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, mas neste nome a solução para a tua casa. Você que está aí na sua casa, você que está procurando o milagre, há poder no nome de Jesus. E este nome, nós estamos aqui esta noite através desse nome para dizer: há poder no nome de Jesus. Este nome tem poder de libertar o seu marido, de libertar o teu filho. Ele visita o teu filho aonde ele esteja, ele visita o teu esposo aonde ele esteja neste momento, porque há poder no nome de Jesus. E este homem, Pedro se abaixa, e com sua mão, levanta este homem. Thomas Walker vai escrever dizendo que a mão era de Pedro, mas o poder era de Jesus. E esse homem se coloca de pé. E agora Lucas, que era médico, que escreveu Atos, o seu segundo tratado ao seu amigo Teófilo, ele vai escrever no versículo 7, pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar. Agora ele escreve como médico, dizendo: e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida hoje. Esse homem nunca tinha andado, mas ele já começa de modo ousado. Ele dá um salto e começa a caminhar, pulando e louvando a Deus. E aqui não para. Eu me lembrei quando eu li esse texto do pastor Sérgio, do pastor Juari, do discipulado, porque ele não se contenta só em orar pelo milagre, em falar do nome de Jesus para esse homem, mas o leva até o templo e insere dentro da igreja de Cristo. E ele adentra o templo, que outrora era impossível a ele. Lá em Levíticos 21:18 diz que os coxos não poderiam entrar. Talvez era o sonho desse homem que era colocado à porta para a vergonha todo dia. Mas nesse dia aqui, ele entrou saltando para dentro do templo. Você que está hoje, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui, e Ele quer operar o milagre na sua vida. E Pedro e João entenderam algo que Jesus disse a eles em Mateus 28:20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você nas horas alegres, Ele está com você nas horas tristes, Ele está com você na hora da bonança, Ele está com você na hora da tempestade, Ele sempre está com você. E Pedro entendeu que o Senhor estava com ele, e no nome dele,
todas as coisas eram possíveis. O nome de Jesus é maior que o coronavírus. O nome de Jesus é maior que toda doença, que toda causa que te trouxe aqui esta noite, atribulada, no nome de Jesus, isto irá cair por terra.